Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy, Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos explorar um tema que está reverberando no setor portuário, o relatório de auditoria do TCU, falando principalmente em relação à ociosidade dos portos e a comparação do TUP para com os portos públicos. E para isso, tenho que trazer estes dois notáveis que fizeram parte principalmente deste relatório. O primeiro convidado da semana é Luiz Cláudio Montenegro. Montenegro, obrigado pela presença aqui novamente no Porto e Negócio. Sempre bom te ter aqui, trazendo informações enriquecedoras para o nosso público e principalmente para a nossa audiência. Obrigado, Maxwell, mais uma vez pelo convite e a possibilidade da gente poder debater um assunto tão importante, né? Porto está nas nossas vidas e a gente só percebe a importância dele quando as coisas começam a faltar, né? Quando tem dificuldade na logística, a gente sente a importância do porto. E debater com o Gesualdo, que é uma fera do setor e conhece tudo de gestão, acho que é muito importante que a gente vá agregando a esse debate e vai construindo soluções, que acho que é o objetivo principal dessas nossas conversas. Meu segundo convidado da semana é o presidente da ABTP, Gesualdo Silva. Muito obrigado, Maxwell. É um prazer estar aqui presente nesse Porto e Negócios, né? É realmente um espaço bastante conceituado. A ABTP realmente se honra bastante em estar aqui e discutir esse assunto que é de suma importância para o setor, né? Principalmente sobre uma manifestação de um órgão, né, de controle de notória respeitabilidade no Brasil. Para iniciar esse debate, eu vou começar pelo Luiz Cláudio Montenegro, porque propriamente o Tribunal de Contas da União fez referência a um artigo seu, Montenegro, falando principalmente em relação das dificuldades dos portos no Brasil e tratando também principalmente das questões de ociosidade. Montenegro, o que levou o Tribunal de Contas da União a fazer esta auditoria e publicar esta auditoria? Tá, é lógico que as demandas do setor elas chegam ao Tribunal de Contas de diversas formas, né? O tribunal lida com questões portuárias com muita intensidade, né? Existe uma equipe muito qualificada dentro do tribunal que analisa todas as questões ligadas aos setores de infraestrutura e essa parte de portos é uma parte muito estudada e avaliada, então essas demandas chegam de muitas formas. Mas eu acho que é importante aqui, talvez, colocar dois marcos muito importantes nessa discussão. O primeiro deles, eu citaria uma conversa que tive com o ministro Bruno Dantas, em 2017, em que eu justamente levei para ele um documento falando sobre o problema da ociosidade. E, na época, eu estava à frente da Companhia Docas do Espírito Santo, e eu sentia que existia uma demanda muito grande por negócios, por fazer mais contratos no setor, e que o único modelo de contrato existente, que era o contrato de arrendamento, era muito engessado, muito burocrático, com muitas fases, muito demorado. E aí eu sugeri a ele que a gente buscasse formas de dinamizar isso. O que eu dizia, o texto principal iniciava dizendo o seguinte: olha, é um atentado contra o interesse público a gente ter portos públicos com investimento público vazios, ociosos, né? Então, esse é um ponto importante, um marco importante. Outro marco importante foi uma discussão sobre o novo modelo de autorização da Lei 12.815. Então, assim, o TCU vinha por um caminho de dizer o seguinte: olha, você tem um modelo muito engessado e você tem um modelo muito liberal, muito mais simples e menos sofisticado na questão burocrática. E aí você gera uma distorção. Então, nós vamos criar mais regras para o
para o sistema de autorização, que é o sistema de TUPS. E aí o que a gente conversou foi o seguinte: olha, não é isso. A gente precisa ter um modelo de portos públicos bastante fluido, ágil, e aí os interesses se alinham. Se há um interesse maior em fazer um terminal privado, faça um terminal privado. Se há interesse maior em investir em portos que já têm uma infraestrutura pronta, então isso teria liberdade para fazer essa discussão. Então, eu citaria esses dois marcos. Gesualdo, acho que o Montenegro foi muito feliz nas colocações dele, principalmente levando em conta o que motivou o TCU, e eu sei que a BTP, propriamente, também fez estudos relacionados a essas questões, principalmente dos TUPs, né, dos terminais de uso privativo, em relação aos portos públicos, e esses estudos também são referência principalmente a essa auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União. Qual é a percepção da BTP em relação a esta auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, Gesualdo? O que acontece, né, na questão de entendimento é separar exatamente o que é a atividade de exploração portuária do ativo onde ela está sendo executada, tá? Que é onde o pessoal fala a questão de porto público, essa coisa toda, até no conceito, né? Na lei não existe porto público hoje, né? É porto organizado, porque tem lá um ativo público, mas são os privados que operam lá dentro. Então, mas a operação portuária, carregar, descarregar navio e tudo aquilo ali periférico, é uma atividade eminentemente privada. É uma atividade que ocorre num ambiente de altíssima competitividade, onde você negocia preços, né? Onde o seu preço ele é ditado pelas negociações, tanto com armadores, tanto com os usuários. Então, essa atividade, independente de onde ela é executada, ela é privada. Não interessa se ela é executada dentro do porto organizado ou fora do porto organizado. E aí é que gera o problema, porque a instalação dentro do porto organizado, a terra, o espaço físico onde ela executa essa atividade, é uma terra pública que está ali concedida à autoridade portuária. E fora do porto organizado, essa terra pode ser de propriedade do privado ou até mesmo uma terra pública, mas que foi cedida de uma outra forma. Então, dentro do porto organizado, quando se faz o contrato de arrendamento, na sua essência, o contrato de arrendamento seria o contrato de locação da terra para fazer aquela atividade. E acaba esse contrato ele sendo poluído, porque como ele coloca métricas também variável, acaba misturando o serviço com o aluguel da terra. E aí é que começam as preocupações que o pessoal fala de regime jurídico diferenciado, que na realidade não existe, a natureza jurídica da operação. Então, essa foi a gente mostrar e explicar com clareza essa diferença do que ocorre, e aí justificando a necessidade de ter, sei lá, instrumentos jurídicos diferentes, né, para poder resolver essa situação. Por cercear dentro do porto organizado essa atividade é que acaba gerando a diferença com a forma de trabalho dos terminais privados aí fora. Dentro do porto organizado, por essa interpretação indevida de que a atividade portuária seria uma atividade pública por estar sendo executada em cima de um ativo público, então essa visão indevida acaba colocando travas e amarras de serviço público a uma atividade que é altamente competitiva. Aí você tira os terminais arrendados que estão dentro do porto organizado o poder de concorrer normalmente nesse espaço. Quero trazer à tona um dado que eu olhei, principalmente dentro desse relatório do TCU, e pedi a opinião de ambos nesse sentido, né? A ociosidade, principalmente no Porto de Santos, vou me ater no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, né? E isso, evidentemente, preocupa bastante o setor. A ociosidade chega a algo em torno de 17% no porto público, no porto organizado do Porto de Santos. Vou começar pelo Montenegro. Montenegro, 1/5 aproximadamente de ociosidade no Porto de Santos. Isso não é um número muito expressivo, e como é que a gente resolve definitivamente esta questão, uma vez que a gente tem aí a procura pela iniciativa privada para que possa, evidentemente, explorar esta área, que é uma área bastante nobre dentro dos portos do Brasil? Não deveria existir escassez de área para a construção de um empreendimento portuário no Brasil. Nós temos 7.000 quilômetros de costa,
não é por falta de área na costa brasileira que a gente deixaria de fazer o empreendimento. E isso se reflete em todos os portos. Assim, a média de ociosidade chega a 56%, eu tinha sugerido 60% nos portos. Então, assim, você não pode ter um investimento público alto em infraestrutura, criar condição, acesso ferroviário, acesso rodoviário, condição de abrigo para as operações portuárias, estrutura de cais, e etc., profundidade, você draga, tudo. Então, assim, você não pode criar essa estrutura toda e deixá-la ociosa. É preciso ter modelos ágeis. E aí o que o Jesualdo fala faz todo sentido, porque a gente diz o seguinte, na área de regulação, a gente diz que a atividade de operação portuária ela é uma atividade desregulamentada há muito tempo, né? Desde a Lei 8.630, o operador portuário é privado, ele faz essas operações de forma privada. O problema é que ele usa o ativo público, e aí você tem que ver se esse negócio que vai ser feito, qual a importância dele. É como você querer alugar o seu imóvel por um valor de mercado, ou alugar ele mais baixo, ou querer um preço muito alto por ele. Então, a gente começa a confundir as coisas a partir daí. E aí o que acontece? O importante para o setor público é ter um bom planejamento e saber exatamente o que você quer do porto, daqueles ativos públicos que você construiu. Se você tem esse bom planejamento e sabe o que é interesse coletivo, né, das indústrias, do desenvolvimento, para a realização de comércio exterior, você sabe valorizar aquela área, sabe quanto ela vale e você faz negócio muito rapidamente. Eu queria tentar para um item do relatório que descreve o processo. Ele começa dizendo o seguinte: o processo começa com uma análise de todas as áreas disponíveis e uma criação de prioridades. Ora, tudo é prioridade. Né? No comércio exterior, quem está fazendo negócio, quem está olhando para a oportunidade de gerar emprego, desenvolvimento, investimento, assim, tudo é prioridade. Então, o processo já começa errado, ele já começa analisando prioridades, para ir, a partir dessas prioridades, fazer um estudo complexo, uma análise complexa, e aí sim fazer o aluguel. Enquanto isso, o seu imóvel está vazio, não está te rendendo nada, e o seu capital público investido, que podia estar sendo investido em outras coisas, né, na saúde, segurança, etc., podia estar investido em outras coisas, está lá parado, enquanto você pensa o melhor modelo que você quer. Se a gente olhar o processo de arrendamento, principalmente dentro do porto organizado, é um processo que demanda, segundo o Tribunal de Contas da União, o próprio relatório, algo em torno de 28 meses, Jesualdo. Quero começar por você. Enquanto para as TUPs, né, os terminais de uso privativo, algo em torno de 3 meses. Você falou da concorrência. Só neste fator já é uma concorrência completamente desleal e, consequentemente, a gente vai ao encontro do que o Montenegro acabou de pontuar. Jesualdo, como é que a gente resolve essa equação, uma vez que isto, no meu entendimento, é até uma forma de se canibalizar um negócio dentro do porto organizado, e isso é expressado, principalmente no relatório, pelo volume de investimento que é feito pelas TUPs em relação aos portos organizados. Esse 28 meses, Maxwell, é o processo, vamos dizer assim, normal, se ele andar redondo, né, entre a prospecção e a assinatura. Mas é praxis não andar redondo. Então, não é raro você ver prazos maiores que 5 anos. Isso nós estamos falando na fase de licitação, para disponibilizar uma área. Ou seja, entre o governo pensar e disponibilizar, de repente já não tem mais atratividade da forma que ele está fazendo. E, além disso, ele faz todo aquele estudo, EVTEA, ele empacota um modelo de negócio que ele quer colocar, entre aspas, assim, para o privado, quando, na realidade, o mundo todo trabalha diferente. Uma vez que tem uma área, o governo pede ao mercado que dê oportunidades de business case para aquilo, porque o empresário é que sabe a atratividade daquilo. Eu vou ter que chamar o nosso intervalo, como você já percebeu aqui, o debate está de altíssimo nível e a gente trazendo com exclusividade para você esses dois notáveis especialistas que fizeram parte, principalmente, de todo o amparo para o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União em relação à ociosidade dos portos no Brasil e também a comparação entre as TUPs e os portos públicos. No próximo bloco, vou fazer um questionamento no qual é pertinente. Como é que a gente resolve essa equação?
O Porto Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Primeiramente, quero parabenizar você, Maxwell, e a todos do Grupo Santa Cecília de Comunicação pelo excelente webinar sobre o futuro do Porto de Santos pós-pandemia, que foi realizado no dia 16 de junho e que teve um grande sucesso de audiência, logicamente, fruto do excelente nível de debate promovido. Meus parabéns a todos os envolvidos. Com relação ao comentário de hoje, eu destaco o recente relatório de auditoria produzido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária do TCU, o Tribunal de Contas da União, e que trata das limitações dos portos organizados em relação aos terminais de uso privado, os TUPs, e que traz à tona uma importante questão relativa à assimetria regulatória entre terminais arrendados e terminais privados. De acordo com o documento, os portos organizados têm hoje uma expressiva ociosidade de 56%, e o estudo aponta alguns fatores importantes para a ocorrência desse fenômeno. O principal deles é o excesso de amarras nos contratos de arrendamentos para exploração de áreas no porto organizado, cujo processo é complexo, extremamente rígido e moroso. Os contratos de arrendamentos portuários, como nós sabemos, eles não conferem nem aos terminais arrendados e nem à autoridade portuária a flexibilidade necessária para se fazer adaptações no curso do arrendamento, de modo a acompanhar o dinamismo do comércio e transporte de cargas, o que acaba sendo muito negativo. Além disso, a infraestrutura de acesso aos portos organizados está a cargo do poder público, como é o caso da dragagem, que muitas vezes é ineficaz. Diante disso, o investidor ele acaba preferindo explorar áreas privadas localizadas fora do porto organizado. Embora os TUPs tenham também suas restrições, em alguns casos estão localizados próximos ao poder público e sofrem também os mesmos problemas de acesso que os arrendatários, eles não têm as mesmas limitações para a adaptação das suas operações às evoluções constantes do setor. E esses fatores contribuem e acabam influenciando na fuga de investimentos para os TUPs, provocando ociosidade no porto público. A solução para essa questão ela passa pela necessidade de readequação regulatória. Nós precisamos realizar alterações legislativas para criar modelos de arrendamentos menos rígidos, com procedimentos simplificados de arrendamentos, arrendamentos temporários, que muitas vezes são mais indicados em algumas situações específicas do que o arrendamento comum, que acaba não se tornando atrativo em alguns casos. Além disso, é necessário se adotar regras mais flexíveis para os nossos contratos de arrendamentos, equiparando os nossos modelos às melhores práticas internacionais, em que é possível moldar e readequar o contrato de arrendamento no curso da sua execução, sem maiores implicações, conforme a dinâmica e o desenvolvimento da atividade que se dá de forma contínua. Finalmente, é interessante destacar a conclusão desse relatório de auditoria, com a qual eu concordo, no sentido de que terminais arrendados e TUPs podem sim coexistir de forma harmônica e competir entre si no mesmo mercado. A solução ela não está em criar mais amarras para os TUPs, mas sim em flexibilizar os modelos de arrendamentos que nós temos hoje. Estamos de volta com o Porto Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá teu comentário, a tua sugestão de pauta para que a gente possa debater aqui no nosso programa. Esta semana recebo o Luiz Cláudio Montenegro, que é especialista do setor portuário e também assessor parlamentar e que deu a sua contribuição para o relatório da auditoria do Tribunal de Contas da União, e recebo também o presidente da ABTP, Gesualdo Silva. No último bloco, nós debatemos muito sobre esta questão do relatório que demonstra principalmente a grande ociosidade nos portos do Brasil. Nesse bloco eu quero explorar com esses dois especialistas e notáveis como é que a gente resolve esta questão de arrendamento
concessão ou exploração portuária no nosso país. Montenegro, começar com você. Como é que a gente resolve definitivamente, uma vez que, vou ser bastante franco, 30% ou 40% do relatório que eu li, o TCU fala no teu nome? Primeiro ponto que eu marcaria aí para a gente conversar é sobre o processo de descentralização. Eu acho que qualquer modelo de solução que a gente busque, ele passa por uma descentralização. Só para historiar um pouco, quando se discutiu a nova lei dos portos, definiu-se um modelo em que o poder concedente ele tá localizado no governo central. Porque o governo central faz o planejamento macro do país, os investimentos em acesso, rodovias, ferrovias, dutovias, e é o responsável por maior parte dos investimentos nos portos organizados. Então, o poder concedente ficaria assim: você concede à autoridade portuária autonomia para fazer os seus negócios, para fazer os seus contratos. E, com isso, você ganha agilidade. Como a gente não avançou, né, em que o poder concedente desse à autoridade portuária mais autonomia e agilidade para fazer os seus processos, a coisa ficou toda concentrada no governo central. Então, hoje, se você quiser fazer uma pequena alteração de um contrato já existente, um pleito de alteração do perfil de cargas movimentado naquele arrendamento, etc., isso passa por uma assinatura do ministro. Assim, você tem que fazer um processo longo, complexo, que passa por todas as entidades vinculadas ao Ministério, a agência reguladora, a empresa de planejamento. Isso passa por todo mundo para depois chegar numa assinatura do ministro, até para aprovação de uma obra pequena, numa alteração do contrato de arrendamento. Isso não era para ser assim. A ideia era que se concedesse à autoridade portuária mais autonomia e, a partir daí, ela pudesse fazer os seus contratos. A viabilidade do negócio ela interessa ao empresário que está investindo. O que interessa para a autoridade portuária e para o interesse público, que está entregando um ativo público a um privado, é se você está fazendo ou não um bom negócio. É se você está... isso é feito a partir do planejamento. E existe instrumento de planejamento já há muito tempo, desde a história dos portos, que é o Plano de Desenvolvimento do Porto. Esse tem que ser bem estudado, você tem que saber para onde você quer que aquele porto se desenvolva para atender a sociedade como um todo, e, a partir daí, você sabe o valor daquele negócio, o valor da sua área, para você fazer um contrato de arrendamento. É muito claro isso, e a gente sabe a resposta, evidentemente, para tudo aquilo que é colocado e os fatores que são de dificuldade dentro dos portos do Brasil de um modo geral, né? Eu sempre costumo dizer que a estratégia ela deve fazer parte do governo federal. É evidente, né? Mas estratégia não quer dizer que a estratégia seja também do negócio privado, porque o negócio privado, quem deve cuidar da estratégia do negócio privado é o negócio privado, não é o governo federal que deve cuidar. O setor privado tem que ser livre. Ele é livre para investir, ele assume os riscos. É o que você falou muito bem pontuado, Maxwell. O governo não tem que ficar preocupando com isso. Ele tem uma terra, coloca um preço de locação daquela terra, nem que seja um preço variável, e deixa o empresário fazer o seu business plan, deixa o empresário fazer os seus investimentos de acordo com o negócio. E, ao final do contrato, ele devolva da forma que ele encontrou. Ou então coloque alguma coisa no contrato, se tiver uma benfeitoria, negocie lá na frente, entendeu? Mas não fique controlando tudo. Hoje, para atender uma demanda lá de mercado, se um terminal arrendado precisar aumentar o tamanho de um galpão, ele não consegue fazer antes de 1 ano e meio. Ele tem que pedir, o governo vai ter que fazer um cálculo, vai ter que fazer uma EVTEA para saber se aquilo é de interesse do governo, porque tem que reverter para lá, não sei o quê, vai e volta. Tudo centralizado em Brasília, então tem um gargalo, porque o Brasil todo, todas as docas, mandando todas as informações para lá, não tem jeito, por maior que seja a equipe. E mais, vai para lá, eles têm que ficar trocando informação com a autoridade portuária, porque eles não sabem as especificidades locais. Então, assim, o primeiro passo é liberdade de investimento e também aprimorar a regulação, melhorar a regulação do setor para que ela não seja uma regulação intrusiva, porque hoje ela age muito regulamentando. Ela vai lá, dá até regras do que tem que fazer ou não. Ontem, por um acaso, a ANTAC até soltou várias resoluções falando: olha, gente, eu não tenho competência para fiscalizar trabalho. Mas até pouco tempo ela entrava lá para ver como é que estava
Desempenho. Então, ou seja, em função dessa confusão da atividade privada com o ativo público, está na cultura do governo um excesso de regulamentação em cima disso e burocracia em cima. Então, acaba que não tem a liberdade para o investimento. Então, o que a gente tem que perseguir é isso: liberdade de investimento, risco do empresário, de acordo com as demandas do negócio, ele vai investindo e pronto. E não tem que estar preocupando em reverter, não reverter. O governo simplesmente se preocupa em receber da forma que ele entregou. No mundo todo, as decisões estão lá no nível da autoridade portuária. Se vai ter um outro órgão, exemplo do CAP, que ajude nesse processo decisório, tudo bem que tenha isso, mas a decisão tem que ser local, porque é lá que ele tem um termômetro e também até a agilidade, né, para essas tomadas de decisão. E existe um outro ponto também que precisa ser tratado, né, e uma vez que você dá liberdade econômica, isso também precisa ser endereçado, é a questão do monopólio laboral dentro do porto organizado. Essa questão, assim, é extremamente importante, né, o trabalhador avulso para a atividade portuária, é extremamente necessário. Hoje, apesar de as cargas serem mais fiéis, né, você tem maior previsibilidade, mas mesmo assim os terminais precisam de ter essa mão de obra, vamos dizer, temporária, especializada, né? Mas não pode ser dentro do ambiente de monopólio, porque o monopólio deteriora qualquer relação que possa existir. Atrapalha a profissionalização, atrapalha treinamento, atrapalha a oxigenação da área, e o governo vai, sim, fazer a política governamental, que o doutor Montenegro muito bem falou, né? O zoneamento, o planejamento mais global do Brasil, e dentro do porto, o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto, respeitando isso, dê a liberdade de investimento, e aí sim a gente consegue resolver todas essas questões. Montenegro, obrigado pela tua presença. Prazer enorme te ter aqui comigo. Obrigado, Maxwell, mais uma vez. Acho que à medida que a gente consegue debater e traçar um bom diagnóstico, e isso acho que hoje está cada vez mais claro para todo mundo, o encaminhamento das soluções fica bem mais simples, né? A gente tem várias formas de resolver o problema. O importante é que a gente entenda exatamente qual é o problema. E acho que a gente, à medida que a gente vai conversando e debatendo, e esse é um setor sempre muito rico de debates, acho que isso é até um exemplo para todas as outras áreas do país, que estão precisando muito disso, debate livre, aberto, de opiniões, e que a gente olhe o diagnóstico e, a partir daí, fica simples. A gente tem várias formas de endereçar soluções mais rápidas, outras de longo prazo, mas é possível endereçar bem as soluções. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estou sempre disponível para esse debate rico e busca de soluções. Eu fico contente toda vez quando eu acesso pessoas tão importantes quanto vocês. Eu sempre tenho as portas abertas. Meu presidente Jesualdo, obrigado pela presença aqui conosco. Um prazer enorme te ter aqui no Porto e Negócios. Já quero te pedir, manda um grande abraço para a Cláudia e agradece também todo o carinho no qual a tua assessoria recebeu o Porto e Negócios para que a gente pudesse fazer esse debate de altíssimo nível aqui nesta semana. Muito obrigado, Maxwell. Como eu disse, é um prazer para a BTP nós estarmos aqui presentes. Retransmitirei sim a Cláudia. Um abraço. Estamos disponíveis para outra oportunidade. E aproveito o momento para registrar que, sim, de fato, a BTP tem propostas, estamos concluindo o estudo e vamos apresentar e discutir com o governo e com a sociedade propostas concretas de melhorias, tanto legais como infralegais, de sorte a atingirmos esse objetivo que nós falamos aqui, da liberdade de investimento e para que os portos não sejam um entrave para o crescimento brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço, como sou sempre provocativo, já fica aqui a minha sugestão ao Jesualdo para que seja o meu correspondente lá de Brasília. Manda informação para nós que a gente quer e quer divulgar para proteger o negócio portuário. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, o Porto não para. O Porto é negócio, mas sim negócio, o Porto para. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy, Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização
Santa Cecília TV.